União, Senhor Jesus. Por nós podermos estar na tua presença, Pai, aprendendo mais a tua palavra. Senhor, usa a Cris para nos ensinar, para nos instruir a tua palavra, Pai. Abençoa ela e abençoa cada um de nós, Pai. Que nós possamos ter a sabedoria de estarmos aprendendo a tua palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Então eu vou começar a fazer a leitura, só que eu vou ler, como é um texto longo, eu vou lendo e já vou trazendo aqui algumas pontuações, amém? Então, Jeremias, capítulo 4, começa assim: assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém. Aqui já no versículo 1, né, ele está falando com quem? Com Israel, né? Israel, que é uma nação santa, um lugar. Opa, perdão, eu comecei já no versículo 3. Volta, fita. Capítulo 4, verso 1. Ó Israel, diz o Senhor. Então aqui ele está falando com Israel, né? Uma nação santa, um lugar. Então diz, se quisesse, poderia voltar para mim. Poderia jogar fora seus ídolos detestáveis e nunca mais se desviar. A palavra de Deus fala, se quisesse. Então, querer é livre-arbítrio, é vontade própria. Não depende de uma ação espiritual, né? Então, o querer é carne, é consciência. No versículo 2 diz, quando jurasse por meu nome e dissesse, tão certo como vive o Senhor, poderia fazê-lo em verdade, justiça e retidão. Então você seria uma bênção para as nações do mundo, e todos os povos viriam e louvariam meu nome. Voltar para mim. A palavra de Deus fala voltar para mim. Então, para voltar, a gente precisa ter ido, né? Então, a gente precisa estar para sair, para depois voltar. Então, para voltar é porque saiu. Não foi abandonada, saiu porque quis. Não foi expulsa. A Israel não foi expulsa, nós não fomos expulsos. Houve um abandono. Então, saímos. E aí Deus espera que a gente queira voltar para Ele. Poderia. Então Ele não está entrando na nossa casa e fazendo a limpeza. Nós é que... Desculpa, entrou uma ligação aqui. Nós é que precisamos decidir. Nós é que precisamos jogar fora esses ídolos detestáveis. Então, Deus, Ele não vai arrancar. Ele quer que a gente jogue fora. Deus quer atitude. Ele quer que a gente tenha atitude. Não quer que a gente seja preguiçoso, preguiçosa. Então, quando Ele fala também nunca mais se desviar, nunca mais se desviar, amor verdadeiro, vencer as tentações, né? Espírito mais forte do que a carne. No versículo 3 diz assim em diante, assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém, passem o arado na terra endurecida. Não desperdicem sementes entre os espinhos. Ó povo de Judá e habitantes de Jerusalém, removam os obstáculos do seu coração e mudem sua atitude perante o Senhor.
Do contrário, por causa de seus pecados, minha ira arderá como fogo que ninguém pode apagar. Meu Deus, esses trechos aqui são impactantes demais, né? Quando o Senhor fala conosco através de Jeremias, ali no versículo 2, quando jurasse por meu nome, deveria ser de verdade. Então, poderia, novamente aqui o Senhor traz a questão do livre-arbítrio, o domínio da carne, que não depende da ação espiritual. A gente usa juramentos para respaldar ali a nossa verdade, mas a gente, na verdade, a gente não usa, né, a vontade de Deus, não se apropria da vontade de Deus. Então, todos os povos vieram e viriam e louvariam meu nome. Então, não teríamos medo de falar de Jesus, porque ele vive em nós. Jesus vive em nós, então não há motivo da gente ter medo de falar sobre ele. No verso 3, quando o Senhor fala assim, passem o arado na terra endurecida. Então, o arado é aquela ferramenta agrícola, né? E ele serve o quê? Ele serve para descompactar a terra, para permitir ventilação, para permitir aeração, fertilidade. E a terra é o coração, é o sentimento, o coração endurecido, o coração resistente. Precisou o quê? Precisou de tempo para se compactar. Essa terra, esse coração, precisou de um tempo. Não foi assim da noite para o dia que ele ficou duro. Foi um processo ali, né? Ele ficou como? Acomodado. Então a terra foi se acomodando, né? Vocês sabem o processo da terra ficar endurecida, ficar ressecada. Vai se acumulando ali, vai ficando quietinha, vai ficando parada, né? Vai se acomodando, vai ficando sem fazer nada. Daí ela começou a encher de espinho, começou a vir as ervas daninhas. Então somos nós, né? Só nasceu aquilo que não precisava de ar nessa terra. Não precisou de proteína, né? Só nasceu de qualquer jeito, ficou comendo marmita pronta, parou de produzir o seu alimento. Então agora nada mais entra, está resistente, está contaminado pelo comodismo, criou um monte de obstáculo. Então, se alguém tentar tocar nessa terra, né, tocar nesse coração, vai se ferir, vai se machucar. Por quê? Porque está cheio de espinho, está cheio de sujeira. Nenhuma carne vai conseguir acessar a terra, um coração endurecido, cheio de espinho, cheio de não me rele, não me toque, sabe? Que está muito duro. Qualquer semente que for jogada ali, vai ficar o quê? Vai ficar ali por cima, superficial, vão vir as aves, né? O sol vai matar toda a semente. Então, quando o Senhor fala assim, não desperdicem sementes entre os espinhos, porque a gente precisa sair do comodismo, né? Com a passagem do arado, né? Quando passa o arado ali, ela vai fazer o quê? Ela vai afofar aquela terra, ela vai tirar aquela dureza, vai fazer o ar penetrar novamente na terra, a terra vai começar a viver, vai começar a produzir, né? Então, para as sementes alcançarem a terra do nosso coração, a gente precisa tirar o quê? A resistência dos anos acumulados, né? Porque quando vai passando o tempo, parece que quanto mais velha a gente vai ficando, mais a gente vai ficando teimoso, né? Mais a gente vai ficando resistente, bate no peito e fala assim, não, eu sei de tudo. Então, cria-se uma resistência tão grande que nada do que é lançado consegue penetrar o nosso coração, né? E a Bíblia fala para a gente, passe o arado, não desperdice semente entre os espinhos. Então, no verso 4 fala, mudem sua atitude perante o Senhor.
no verso 4 está escrito assim: ó povo de Judá e habitantes de Jerusalém, removam os obstáculos do seu coração e mudem a sua atitude perante o Senhor. Do contrário, por causa dos seus pecados, minha ira arderá como fogo que ninguém pode apagar. Anunciem em Judá e proclamem em Jerusalém. Mandem tocar a trombeta em toda a terra e avisem. Reúnam-se, corram para as cidades fortificadas. Nesse trecho, quando o Senhor fala, né, conosco, mudem a sua atitude perante o Senhor. Não dá para a gente ter Jesus, para a gente ter o Espírito de Deus e continuar do mesmo jeito. A palavra de Deus fala para a gente vir como está, mas não fala para a gente continuar no erro, no engano. A gente precisa mudar a atitude perante o Senhor. Então, seguindo quando diz, do contrário, por causa de seus pecados. Então, significa o quê? Que a dureza da terra, ela é composta de pecados. Porque a Bíblia fala, primeiro, da terra endurecida. E aí ela coloca a palavra do contrário. Ou seja, isso é para afirmar que o pecado que endurece a terra. Porque se não tivesse o pecado, a terra não estaria dura. No versículo 5, quando fala, anunciem em Judá, olha só, é importante a gente identificar as palavras que são colocadas, né? Anunciem em Judá e proclamem em Jerusalém e depois tocar a trombeta. Então, olha só, anunciar, um anúncio é quando a gente coloca algo de uma maneira casual, de uma maneira ampla. Quando a gente diz proclamar, a gente está falando de algo mais formal, de algo mais importante, de algo documentado. E tocar a trombeta mesmo, que é, né? É isso mesmo, tocar a trombeta, né? Em alto e bom som. Por que que a Bíblia fala assim, gente? Anunciem, depois fala proclamem, depois fala toque a trombeta. A gente precisa começar com a simplicidade, começar com o casual. Depois a gente formaliza com um grau mais importante. E é só então que a gente vai tocar a trombeta. Então, aqui está a chave do começar com o básico. A gente precisa começar com o que tem. A gente tem a palavra de Deus, a gente tem saúde, a gente tem vida, então é com isso que a gente precisa começar. E a leitura, né? A gente começa a ler a palavra de Deus e a sabedoria, o entendimento vai vir gradualmente. Então, a gente não tem que colocar a carroça na frente dos bois. Então, a chave aqui é começar com o básico e não querer abraçar o mundo inteiro, levar a multidões aquilo que ainda não começou a acontecer nem dentro da nossa casa. Quando a palavra diz reúnam-se, então ninguém faz nada sozinho. Cidades fortificadas, quer dizer, em tempo de guerra, tempo de luta, não é hora da gente ficar querendo construir uma fortaleza particular, né? É hora da gente correr para Jesus, é hora da gente correr aonde Jesus está, onde Jesus já fortaleceu, aonde Jesus já determinou. No verso 6, diz assim: levantem a bandeira para advertir Sião, né? Fujam agora mesmo, não demorem, pois do norte trago sobre vocês terrível destruição. Um leão saiu do seu abrigo, um destruidor de nações saiu de sua toca e se encaminha até vocês. Ele devastará sua terra. Suas cidades serão arruinadas e ninguém viverá nelas. Portanto, vistam roupas de luto, chorem e lamentem, pois a ira ardente do Senhor ainda está sobre nós.
Quando o Senhor fala, levantem a bandeira para advertir Sião, não esconda a sua fé. Não sejam omissos, a gente não deve ser omisso, a gente não tem que camuflar a verdade. A Bíblia fala levantar a bandeira, não diz esconda a bandeira. Então, levante, que é para você mostrar, é para você sinalizar. E quando ele fala fujam, quer dizer, saia do pecado. O Flávio ministrou no primeiro dia, no versículo 13, está escrito assim, do norte, né? Está escrito do norte, como o Flávio leu ali. Então, vejo uma panela fervendo, derramando-se do norte para cá. Então, se está fervendo, é porque já é, e não é amanhã, é agora, porque já ferveu, já está no ponto. Quando a palavra fala no versículo 7, abrigo significa que não é o seu habitat natural. Ele está protegido num lugar, mas não é o seu habitat natural. É um lugar de proteção, é um lugar de acolhimento. Então, o leão saiu do conforto, ele saiu da toca, né? Aqui o leão está no sentido de presa, de predador mesmo, né? Então, porque acabou a comida dele, acabou. Então agora ele vai querer devorar, ele vai querer nos devorar. Satanás vai querer nos devorar. Então nós não podemos lutar humanamente, né? Com a nossa naturalidade. A gente não pode querer lutar contra um leão de uma maneira natural. É totalmente desproporcional. A gente precisa o quê? Nos proteger da maneira certa, sem ficar fazendo fantasia. Quando a palavra diz no versículo 8, vistam roupas de lutos, é porque é assim que a gente deve nos proteger. Porque vestir roupas de luto é morrer para a carne, é jejuar, é chorar e se lamentar, porque o Senhor nos ensina a vencer o leão enquanto a gente foge do pecado. Com oração, com jejum, com humilhação, aos pés do Senhor. No verso 9, diz assim: naquele dia, diz o Senhor, os reis e os oficiais estremecerão de medo. Os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas espantados. Então eu disse, ó soberano Senhor, o povo foi enganado por aquilo que disseste. Pois prometeste paz a Jerusalém, mas a espada está em nossa garganta. Esse é um trecho que narra o tempo presente, no tempo presente, como vai ser no dia do juízo. Então, Jeremias está descrevendo profeticamente como que vai acontecer, como se já tivesse acontecido, quando já tivesse acontecendo, né? A Babilônia invadindo Judá, o leão buscando sua presa, o vento abrasador do deserto e nuvens ameaçadoras. No verso 11 está escrito, naquele dia o Senhor dirá ao povo de Jerusalém, meu povo querido, do deserto sopra um vento abrasador, e não uma brisa suave para separar a palha dos cereais. É uma rajada violenta que eu enviei. Agora pronunciarei sua sentença. Do deserto sopra um vento abrasador. Então, não é uma brasa suave para separar a palha dos cereais. É fogo mesmo. A limpeza que queima a palha, que separa os cereais da sujeira, que separa os filhos amados do engano. O volume vazio da palha não tem mais o conforto da brisa suave, né? Mas é o fogo que queima. Então, primeiro Deus queimou a palha do engano e agora só tem o quê? Os cereais. Quando ele diz, agora pronunciarei sua sentença. Então, é para os cereais
para o seu povo. Ele não está falando com ímpios, ele está falando com o seu povo, com os cereais, depois de ter tirado a palha, de ter queimado. Daí no verso 13 diz: os inimigos avançam sobre nós como nuvens de tempestade, seus carros de guerra são como vendavais, seus cavalos mais velozes que águias. Que terrível será! Estamos perdidos. Ó Jerusalém, purifique seu coração para que seja salva. Até quando abrigará pensamentos malignos? Sua destruição foi anunciada desde Dan até a região montanhosa de Efraim. Avisem as nações ao redor e anunciem a Jerusalém. Os inimigos vêm de uma terra distante e dão gritos de guerra contra as cidades de Judá. Cercam Jerusalém como guardas ao redor de um campo, pois meu povo se rebelou contra mim, diz o Senhor. Suas próprias ações trouxeram isso sobre vocês. É um castigo amargo que atinge seu coração. Uau. Quando a palavra diz ali no verso 13, que terrível será, estamos perdidos. Então significa que não tem mais camuflagem, não tem mais como a gente ficar falando, eu estou fazendo isso porque aconteceu isso e aquilo, jogando a culpa em cima dos outros, se camuflando, se escondendo. Agora é só nós e Deus. Não tem outras pessoas, é só nós e Deus. No verso 14, quando ele diz, purifique seu coração para que seja salva, né? Então, o nosso coração, a nossa terra pode perder a salvação se tiver suja, se tiver com a mente abrigando pensamentos malignos. Esses pensamentos malignos podem fazer a gente perder a salvação. Do verso 16 ao verso 18, está falando ali os inimigos, né? Os inimigos ali são os demônios que todos, que vêm de todos os cantos, eles vêm gritando como se estivesse numa guerra, né? Cercam os filhos de Deus para destruir. Por que que estão cercando os filhos de Deus? Porque eles estão desprotegidos, porque se estivesse protegido, Satanás não estaria rondando. Ele está ali porque os filhos estão desprotegidos. Por que que nós estamos desprotegidos? Por causa das nossas próprias ações. Nossas próprias atitudes traz destruição. E o Senhor, Ele está nos alertando aqui para a gente, fuja do pecado. Entrem nas cidades fortificadas, orem, leiam a palavra, jejuem, purifiquem sua mente, tirem os pensamentos maus. Eu amo vocês. Mas só que toda ação, eu sempre falo isso para Samuel, toda ação tem uma reação. O céu é um lugar santo. A nossa mente precisa da purificação, nossa mente precisa estar conectada com Cristo. O sangue de Cristo precisa estar sobre nós. Quando a palavra fala agora no verso 19, meu coração, estou me contorcendo de dor. Meu coração bate forte dentro de mim, não consigo me aquietar, pois ouvi o som das trombetas dos inimigos e o rugido de seus gritos de guerra. Ondas de destruição cobrem a terra até deixá-la inteiramente desolada. De repente, minhas tendas foram destruídas, meus abrigos foram derrubados num instante. Até quando terei de ver as bandeiras e ouvir o som das trombetas? Meu povo é tolo e não me conhece, diz o Senhor. São crianças sem juízo, que não entendem coisa alguma. São astutos para fazer o mal, mas não têm ideia de como fazer o bem. Então a gente leva um monte de tapa na cara aqui, né? Uau! Jeremias, quando ele fala assim, estou me contorcendo de dor, não consigo me aquietar. Gente, não parece quando a gente está na brecha intercessória por alguém que vem aquela agonia, que a gente começa a sentir no nosso corpo a prisão que a pessoa vive, né?
É a mesma coisa, só que ali Jeremias, ele estava sentindo isso numa quantidade muito, muito acima, muito mais intensa. Está falando do coração, palpitação, aflição. Foi muito mais intenso, porque Jeremias ele estava vendo o juízo de Deus contra o pecado. No verso 22, quando fala, meu povo é tolo, não me conhece, são crianças sem juízo, não entendem coisa alguma, são astutos para fazer o mal, mas não têm ideia de como fazer o bem. Gente, tolo e burrice é a mesma coisa. Então, a gente sabe muito bem como que faz coisa errada, né? Ah, como a gente sabe, não precisa ninguém ensinar. A gente sabe como pecar, a gente sabe como disfarçar o erro, como querer ficar burlando o sistema, né? A gente é capaz de ficar burlando leis, né? De ficar procurando um jeitinho brasileiro, né? A famosa lei de Gerson, né? A gente afia a nossa língua com um monte de navalha para matar as pessoas com a língua afiada, com a língua de acusação, de fofoca. A gente sabe como ofender, a gente sabe como maltratar as pessoas. A gente sabe como eu soltei lá uma farpa e saí, né? Soltei e saí correndo. A gente sabe fazer o mal. Por quê? Porque faz parte da natureza da carne. A carne, ela é o oposto, né? Ela não nos conecta com Deus. Então, quando o Senhor fala assim, mas o bem, né? A gente não sabe fazer o bem, porque o bem, a coisa certa, a gente só vai conseguir fazer, né? Quando a gente estiver com Jesus no nosso coração. Então, o bem, a coisa certa, a gente se faz né? Ah, não sei, não quero fazer, né? Então, só que a gente fica querendo enganar a Deus. A gente acha que pode enganar a Deus. Que loucura, gente. E aí o Senhor fala que meu povo não me conhece. Se a gente conhecesse a Deus de verdade, a gente não faria esse monte de lambança. Porque a gente veste uma aparência de crente, mas a gente não sabe o endereço de Deus. Quando Jeremias fala agora, do versículo 23 ao 25, né, aqui Jeremias está comparando o resultado do julgamento vindouro com a condição original do mundo. Está escrito assim: olhei para a terra e ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e não havia luz alguma. Olhei para os montes e para as colinas e eles estremeciam e balançavam. Olhei e todo o povo tinha desaparecido. As aves do céu voaram para longe. Jeremias, então, estava trazendo nessa parte a comparação com o que ele estava vendo, né? A formação do mundo. É muito claro isso, né? No verso 26, quando fala, olhei, e os campos férteis haviam se transformado em deserto. As cidades estavam em ruínas por causa da ira ardente do Senhor. Campos férteis versus deserto. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque se está um deserto, é porque não tem mais nutrientes. Não tem água, não tem o Espírito de Deus, não tem alimento, não tem a palavra de Deus, está sem vida, está sem oxigênio, está morto, é uma terra morta. No verso 27, onde está escrito, assim diz o Senhor, toda a terra será devastada, mas não a destruirei por completo. A terra lamentará e os céus escurecerão. Por causa do meu decreto contra meu povo, estou decidido e não voltarei atrás. Toda a terra está devastada, mas não a destruirei por completo.
Tem uma outra referência no capítulo 25, verso 11, que está escrito assim: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Depois, em Jeremias 46, 28, está escrito: não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, darei cabo de todas as nações, para as quais eu te arrojei, mas de ti não darei cabo. Castigar-te-ei, mas em justa medida. Não te inocentarei de tudo, de todo. Então, quem está em Cristo, verdadeiramente não vai ser destruído. Se a gente está em Cristo, a gente não precisa ter medo, porque Cristo está fortificada. Nós estamos com o general, o vencedor, o Senhor de tudo está do nosso lado. Então a gente não precisa ter medo. No verso 29 ao verso 31, né, ele fala que mesmo na hora final da destruição, alguns ainda vão tentar aplacar a ira dos inimigos, seduzindo eles como se faz uma prostituta. Então eu vou ler o trecho aqui. Ao som de cavaleiros e arqueiros, os habitantes da cidade fogem, escondem-se entre os arbustos e correm para os montes. Todas as cidades foram abandonadas. Não resta uma pessoa sequer. O que você está fazendo, cidade devastada? Por que se veste com belas roupas e põe joias de ouro? Por que pinta os olhos? De nada adiantará enfeitar-se toda. Seus aliados, que eram seus amantes, a desprezam e tentam matá-la. Ouço gritos, como os de uma mulher em trabalho de parto, gemidos de quem dá à luz o primeiro filho. É a bela Sião, que grita ofegante: socorro, estão me matando. Uau. No verso 29, que diz: quando chega o som dos cavaleiros e arqueiros. Então, só o som já espanta os demônios. Eles fogem, eles se escondem, eles vão para longe, né? Se escondem nos arbustos. Então, cidades abandonadas, o que é? São corações vazios, porque os corações estão vazios, a cidade está abandonada porque a sujeira, os demônios que estavam ali saíram, fugiram, porque alguém intercedeu por essa cidade. Alguém intercedeu. Então, agora essa cidade ela está desolada, ela está vazia, esse coração está vazio, está destruído. Por quê? Por causa da consequência do pecado. A consequência do pecado destruiu a cidade, deixou ela morta, sem vida. E o que está fazendo a cidade devastada? Essa cidade, esse coração que está devastado. Ao invés de estar buscando uma nova vida, de estar buscando a Jesus, de tentar novamente, né, de tentar permitir que o arado passe ali, que a terra seja afofada, que se conecte com Cristo, que a vida nasça ali. Então, o que essa cidade está fazendo? Ela está tentando, de novo, seduzir como uma prostituta, tentando reconquistar os seus amantes, os ídolos, os demônios, os pecados. Isso tudo que tentou matar a cidade. Então, quando a Bíblia fala em ouço gritos, socorro, estão me matando. Gente, é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo clama por socorro. As dores de parto, elas são intensas. Não aguenta, né? A igreja de Cristo não aguenta mais tanto pecado.
tanta morte. A igreja de Cristo somos nós. Nós estamos gritando por socorro. A gente está falando, Senhor, ora vem, Senhor Jesus, volta logo para buscar a tua igreja. Senhor, não abandone a tua igreja, não abandone teus filhos. Nós precisamos de ti, papai. Nós precisamos do Senhor, não abandone a tua igreja. Tem tanto pecado, tem tanta morte, tem tanta coisa, Senhor. E a gente precisa do Senhor Jesus. Porque o mundo, ele está engolido pelo pecado. E quando o Senhor fala, ouço gritos, socorro, estão me matando, somos nós, a igreja de Cristo. Então a gente precisa se posicionar como igreja verdadeira de Cristo. Senhor Jesus, passa o arado na nossa terra. Senhor, nos arranque desses pecados, desses desejos, nos ajude, Senhor. Volta logo para buscar a tua igreja, porque a igreja do Senhor está clamando por socorro. Está clamando por socorro. E essa passagem de Jeremias, capítulo 4, é uma história, um contexto de várias situações. Fala sobre o pecado, fala sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus, sobre o juízo de Deus, sobre a terra, sobre o pecado, né? Nós temos direito à salvação. Senhor Jesus derramou sangue para nos salvar. Mas se a gente não se posicionar e não permitir que ele passe o arado em nosso coração, as sementes, elas vão ser perdidas. Então a gente precisa permitir que o Espírito de Deus trabalhe na nossa vida e clamar o tempo todo, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Obrigada, Senhor, por esse momento, por esse devocional. Obrigada por falar conosco. Senhor, eu te dou graças por tudo que o Senhor ministrou em nossa vida. Nos ajude, nos fortaleça, Senhor. Volta logo para buscar a tua igreja e nos ajude, Senhor, a estar o tempo todo em humilhação, em clamor, nos abstendo do pecado, Senhor. Santifica a nossa casa, santifica a nossa vida. Em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém.